O mês de março acende o alerta para a endometriose. E via chamada de vídeo, eu vou conversar agora com a Jéssica, que descobriu há 4 meses que tem a doença. Vamos conversar com ela. Oi, Jéssica, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Tudo jóia? Obrigada. Me Tudo bem. conta um pouquinho sobre a tua história, né? Como é que você suspeitou primeiro que tinha endometriose? Explica pra gente, Jéssica. Então, desde muito nova, eu já sofria com as dores, que já era característico de endometriose, e eu ficava meio que mascarando, né? Não procurava ajuda com relação a isso. E quando foi ano passado, essas dores elas chegaram a piorar, onde ficou me prejudicando em diversas áreas. Eu sempre tive um fluxo menstrual muito grande, muita cólica, muitas dores também na relação sexual. E foi quando eu fui procurar um médico específico, especialista, e ele falou: Jéssica, pode ter certeza que você tem endometriose. Então, a gente detectou no mapeamento de endometriose no mês de novembro do ano passado. E aí eu já venho, né, em busca aí dos tratamentos para poder tratar e ter mais qualidade de vida. Esse diagnóstico veio através de um exame específico? Foi algo clínico? Você foi relatando, né, essa tua história, que não é de agora, mas a descoberta foi em novembro. Como é que foi, de fato, o diagnóstico preciso para você entender que tinha doença, Jéssica? Então, existem os exames específicos, né, que é, primeiramente, a ressonância com preparo, que é uma ressonância mais voltada para buscar, né, o diagnóstico. E existe um outro exame que se chama mapeamento, que é tipo uma ultrassom mais específica, com preparo também. Entendi. Existem outros casos na tua família? É a primeira vez que você lida com esse tipo de situação? É a primeira vez. Na minha família não existem casos. O que eu percebo é que hoje em dia muitas das mulheres estão descobrindo agora, né? Sim. Diante de toda essa repercussão, e muitas mulheres estão em busca da descoberta, né? Pelo fato dos sintomas, que às vezes deixa um pouco de lado, e até mesmo existem mulheres que são assintomáticas, né? Que não sentem nada, mas que têm. Outro detalhe que chama a atenção é que Jéssica, antes de descobrir esse diagnóstico, teve 2 gestações, né, Jéssica? Nunca foi um problema ou um impedimento, uma certa dificuldade para você engravidar? Não, então, como minha médica falou, eu fui privilegiada, né? Por sorte, eu não tive esse problema com a questão da infertilidade, né? Então, eu acredito também que o fato da minha endometriose ser uma endometriose superficial não tenha prejudicado tanto no processo. Ela não proliferou tanto pelo fato dos cuidados que eu já venho tendo há muito tempo. Porque quando você tem uns hábitos mais saudáveis com relação à atividade física, alimentação, que a endometriose ela é algo autoimune, né? É considerada uma doença autoimune. Então, assim, você tem que ter muito cuidado também com relação ao seu estilo de vida. Então, se eu não tivesse uma rotina mais saudável, com certeza a minha endometriose ela teria se transformado em uma endometriose profunda, ela teria ido tomar conta dos meus órgãos. Então, isso fez com que não mexesse tanto com a minha questão da fertilidade. De novembro para cá, o que é que mudou na sua vida, né? Teve algum hábito novo, alguma mudança no estilo de vida, o tratamento mesmo adequado, como é que foi tudo isso? Então, a gente está fazendo ainda a questão dos testes para o tratamento, porque eu descobri recente que eu não posso fazer o tratamento hormonal, e o tratamento hormonal é o ideal para a endometriose. Então, a gente vai fazer agora a colocação do DIU de Mirena, que o DIU de Mirena é o tratamento também específico, que é hormônio local, né? Não é aquele hormônio sistêmico, como um anticoncepcional, como um chip de gestrinona, mas aí a gente vai fazer o uso do o uso do DIU de Mirena, que é o tratamento também para quem sofre de endometriose. Jéssica, obrigada por compartilhar esse teu relato com a gente, tá? Uma boa semana. Vou deixar até o Instagram dela, ela é massoterapeuta.
E aí você pode, enfim, quem sabe, né, trocar figurinhas. É @Jéssica Agner no Instagram. É assim que fala, Jéssica, o seu sobrenome? É assim mesmo, gente. Jéssica Tá Agner. certo. Um abraço e boa semana, viu? Boa Até a semana, próxima. gente. Tchau. Obrigada. E a gente sabe que cada experiência, cada caso é muito particular, né, minha gente? E o Março Amarelo é a campanha de conscientização sobre a endometriose. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, a doença atinge 1 em cada 10 mulheres. Então, são 7 milhões de casos. É uma doença crônica, inflamatória, que pode ter várias causas. E é o assunto para a gente entender melhor agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. E aqui no estúdio, na Casa do Mulher Demais, para tirar as dúvidas, para a gente entender melhor sobre esse assunto, sobre a endometriose, eu recebo a ginecologista, a doutora Juliana Grise. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda de volta, viu? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Vamos nessa, então. Você pode e deve participar do quadro Só Saúde, também enviando suas perguntas, quem sabe um relato. Compartilha aí com a gente no 991050400. Manda sua mensagem. Aproveita que tem especialista aqui na nossa casa, tá? Agora, doutora, o que é a endometriose? A gente falou que é crônica, que é uma doença. Como é que ela surge? O que é que acontece? Pois é, a endometriose é uma doença que ela já está na genética da paciente, né? A paciente, ela já nasce com aquela tendência de ter endometriose. Não foi nada que ela fez, não foi nada que ela usou, não foi nenhum contato que ela teve. Ela já nasceu com aquela tendência de evoluir para aquela doença. Agora, foi como a Jéssica falou. Tem pacientes que têm os hábitos de vida muito bons, boa alimentação, exercício físico, e aí a doença vai controlando, né? E aí acaba que fica oligossintomática, né? Com poucos sintomas. Mas realmente é uma doença que ela aumenta muito quando já tem um parente de primeiro grau, né? A mãe, a irmã. Como a paciente já nasce com essa tendência, se você tem um parente de primeiro grau que tem essa doença, sua chance aumenta em 10 vezes de também desenvolver a doença, né? De ter realmente essa genética para o desenvolvimento da endometriose. A gente viu aí no relato da Jéssica, né, que ela descobriu que tem a doença efetivamente no ano passado, no finalzinho do ano, mas desde sempre ela já notava que tinha algo diferente. Então, um fluxo menstrual muito forte, cólicas menstruais. Normalmente, os sintomas já aparecem logo cedo para a menina, doutora, ou depende? Pois é, tem 2 grupos de pacientes com endometriose, né? Um grupo de paciente que tem sintoma e o sintoma principal da endometriose é dor. É a doença dos vários Ds, né? Dor na relação, dor ao defecar, dor ao urinar, a cólica menstrual no período e fora do período, né? Então, são vários sintomas que a paciente pode ter relacionados especificamente à dor, né? Tá. E tem um outro grupo de pacientes que tem endometriose e que não tem sintoma. E essas são as mais difíceis de detectar. Aquela paciente que passou a vida inteira tranquila, sem dor, tendo relação, não tem dor ao defecar, urinar, não tem dor fora do período menstrual e quando vai tentar engravidar não consegue. Aí a gente faz a pesquisa de endometriose e é detectado. Entendi. Ainda falando sobre sintomas, a gente separou aqui uma telinha com os principais sintomas de quem tem o diagnóstico da endometriose. E aí você acompanha em casa aí junto comigo, tá? É a cólica menstrual muito forte, a dor pélvica, né? A doutora falou sobre os vários Ds, a gente vai ver vários aqui também. Dor durante a relação sexual, dor ao urinar, em algumas situações, sangue na urina, dor e distensão abdominal, diarreia ou prisão de ventre, náuseas e vômitos e o fluxo menstrual, não somente a cólica menstrual forte, mas o fluxo menstrual intenso também. Todos esses sintomas, eles costumam vir juntos, doutora? Como é que isso acontece também? Pois é, também a grande questão é essa, porque se viessem todos juntos era maravilhoso. Para detectar, pra gente né? conseguir Entender detectar, logo. detectaria rápido, né? É uma doença que ela pode ser oligossintomática, que é com poucos sintomas ou nenhum sintoma. Então, às vezes, a menina, a moça, chega pra gente, menstruou 13, 14 anos, tô com cólica. E aí a mãe, doutora, eu trouxe porque eu tô achando que ela tem endometriose. Sim. E às vezes realmente é só uma cólica transitória,
mesmo do período da menarca inicial, né? Aqueles primeiros meses ali, primeiros anos de menstruação, isso vai passar. Agora, passou o período de adaptação, 3, 4 anos, a paciente está com a cólica persistente e progressiva, que a gente chama, que ela vai piorando. Né? A gente pergunta, você tem uma cólica que está piorando ao longo dos anos? Não, doutora, ela melhorou. Não tem característica. Certo. Então, realmente a gente faz muita investigação com relação a esse tópico da dor. E aí, se é uma dor que vem piorando ao longo do tempo, realmente a gente acende o alerta aí para a endometriose. Sobre essa questão do rastreio, do diagnóstico, como é que é feito, né? As meninas costumam ir muito cedo ao consultório de uma ginecologista, isso é maravilhoso, né? A gente precisa realmente trazer esse alerta para as mães, para as famílias de uma forma geral, mas para rastrear de fato a endometriose, como é que acontece, doutora? Pois é, ao contrário do que se imagina, a ultrassom transvaginal, Bruna, aquela que se faz, né, de rotina, a ultrassom pélvica, aquela ali não detecta endometriose. Certo. A gente precisa fazer o preparo, que a Jéssica falou na reportagem, é o preparo intestinal. Tem que fazer o esvaziamento do intestino. Para o profissional que está fazendo a ultrassom, que precisa ser um profissional treinado para ver focos de endometriose, então não é em qualquer lugar que a gente encontra, precisa ter um profissional capacitado para isso. E aí, através da ultrassom com preparo intestinal ou ressonância nuclear magnética da pelve com preparo intestinal, com o profissional capacitado, a gente consegue fazer a detecção. Esses focos, eles costumam aparecer em áreas específicas do corpo? Eles podem se espalhar pelo corpo? Como é isso, doutora? Não é bem pelo corpo, é mais pela região abdominal, né? A gente tem a região pélvica, que são os ligamentos, que são estruturas que ligam o órgão às paredes da pelve e do abdômen. Então, são os ligamentos. Os fundos de saco, que é a terminação da vagina. E aí, por fim, ele pode se espalhar ali para a região intestinal, né? Do intestino, ali os focos mais próximos ali da região do útero. Ovário tem bastante, que a gente chama os focos de endometriose no ovário, a gente chama de endometrioma, né? Então, realmente, ali é pelo abdômen, né? Os principais focos. Certinho, já tem perguntas aqui no WhatsApp do Mulher Demais, já solta na tela aqui que vocês têm prioridade. Olha que interessante a pergunta, a nossa telespectadora não se identificou. Mas ela pergunta o seguinte, doutora, a endometriose causa câncer? Não, endometriose não dá câncer, não. Talvez seja tenha se descoberto um câncer porque foi investigar a endometriose. Mas ela não é uma doença que evolui para câncer. Entendi. É uma doença benigna. Importante. A gente vai continuar falando sobre esse assunto, inclusive com as dúvidas de vocês aí de casa, tá? Manda sua mensagem para nós no 991050400. Daqui a pouquinho a gente retoma, tá, doutora?